Chegamos então à segunda parte do vídeo. Caso você não tenha assistido a primeira, eu recomendo que faça antes de assistir essa aqui, para poder compreender melhor a ideia e o desenvolvimento da mesma, né? Porque esse aqui é uma continuidade daqueles princípios, um desenvolvimento daquelas ideias apresentadas no primeiro vídeo. Chegamos então ao capítulo 3, chamado Transmutação Mental. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. E aí ele vem falando sobre os cientistas modernos, né, terem por hábito desqualificar os cientistas da antiguidade, vamos colocar assim, né? Os ocultistas, hermetistas, etc. Sempre esquecendo desse detalhe que a gente sempre fala aqui, né, inclusive, né, de que esses conhecimentos eles não eram separados naqueles tempos. Ou seja, é uma idiotice e até um certo nível de ingratidão, eu acho, o indivíduo querer dizer que porque os sábios da antiguidade eram astrólogos, eles eram inferiores, né, porque acreditavam em astrologia ou praticavam astrologia. Como se esses indivíduos não fossem também astrônomos, né? A mesma coisa os alquimistas. Embora eles buscassem transmutar os metais em ouro, foi a alquimia, conjugada à química, que deu origem à química moderna. Então não fosse essa fusão, a existência dessa busca por esses elementos e por essas consecuções superiores, o que pensar de como as coisas teriam acontecido, como teriam sido? O que seria da astronomia sem a astrologia? Elas eram um único conhecimento, mas ainda assim, o interesse do homem em buscar o entendimento dos astros, a correspondência dos astros em relação à própria vida, é o que motivava essa observação. Na intenção de transformar os metais em ouro, o homem acabou desenvolvendo os processos químicos. Então o que pautava muito do conhecimento da antiguidade era sim a questão espiritual, era a elevação do próprio homem. Então a guia naquele momento era o divino, era o espírito. E aí nisso então ele retoma a primeira lei, né, falando sobre a mente e tudo, e falando sobre essa ideia, né, da transmutação, ou seja, o homem através do princípio mental, ele objetivava a transformação da própria matéria, fosse observando os astros, ou seja, transformar a si mesmo, fosse manipulando os metais, né, para a transformação do ouro, e nisso também ele transformava a si mesmo, né, porque lembrando, os princípios eles são sempre trinos, é na alma, é no espírito e é no corpo. Então ele fala assim na página 32, o primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo. O seu axioma é: o todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade objetiva do universo é mente. O mesmo universo é mental, isto é, existente na mente do todo. Então, partindo desse princípio, os mestres consideravam então que eles poderiam fazer essas alterações no físico, uma vez que se utilizassem dessa ferramenta que a gente também dispõe, que é a ferramenta do quê? Da mente. Aí chegamos no capítulo 4, o todo. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. E aqui ele vem destacando a questão da forma como esse universo se manifesta enquanto objeto mutável, né? Então, justamente por ter ritmo, né, como a gente viu lá no princípio do ritmo, as coisas mudam. Então, as marés às vezes elas estão baixas, às vezes elas estão cheias, e isso também influencia na existência das coisas. Porém, existe em tudo que é manifesto, né, uma força intrínseca. E aí ele fala assim na página 36. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência desta realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nesta opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações.
Muitos designaram-na sob o termo divindade, sob diversos títulos. Outros chamaram-na a eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria. Mas todos reconheceram a sua existência. Isto é evidente por si mesmo, não é necessário argumentos. Nestas lições, seguiremos o exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas, e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sob o nome de o todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Recitando essas passagens aqui desse livro, pensando sobre esse livro, me lembra muito a ideia sobre Amen, que é um deus egípcio, né? Se posto dessa forma, né? Enquanto divindade, etc., que é justamente isso, essa força intrínseca existente em todo o universo, né? Então Amen, alguns vão chamar de Amon, né? É isso, ele existe em tudo, ele é essa força primordial que está em tudo aquilo que existe. Então, até se a gente for tentar, né, começar a compreender a coisa de uma maneira mais simples, né, começando do mais simples ali para tentar compreender um pouco melhor isso, por exemplo, você, enquanto ser, né, existente e tudo, você possui uma série de órgãos dentro de si mesmo que você não faz ideia de quais são. Em termos de visualização, por exemplo, você não consegue ver teu coração, os órgãos do ventre e tudo mais. Você pode sentir, por exemplo, que o coração bate, que a barriga tem esse ou aquele movimento, etc., os órgãos internos e tudo. Mas a gente não vê. E por que a gente sabe que essas coisas existem? Porque em algum momento, alguém abriu esses corpos e percebeu que existia isso aí. Então, de uma certa maneira, nesse comparativo, né, o que eu quero dizer é que nós temos esse sentimento, né, muitas vezes, essa sensação dessa existência de algo intrínseco, né, original, que nos deu vida e etc., mas que a gente não consegue ver, não consegue explicar de pronto. A gente sabe que por uma questão de sentimento, mas como racionalizar isso, né? Como nesse exemplo do corpo. No corpo você tem que fazer o quê? Né? Você tem que abrir ele para saber que os órgãos estão aí. Né? Mas como faz isso em termos de espírito? E aí um dos axiomas herméticos que a gente tem, né, é lá o vitriol, né? Visita interiora terra retificando et in venes occultum lapidem. Então, a investigação espiritual, vamos colocar assim, né? Ela tem muitas vezes esse objetivo, né? Que é o quê? Se aproximar dessa compreensão. Por que a gente estuda então os princípios herméticos? Justamente para perceber de que formas essas leis estão influenciando nossa vida, estão agindo em nossa vida, e através desse princípio que ele coloca, né, que é o da mente, a mente como elemento ativo, porém neutralizador dessas leis, quando necessário. Então, voltando lá para a questão do todo, esse todo, a nossa postura em relação a esse todo, ela é uma postura de tentativa. A gente se esforça na tentativa de tentar compreender isso. Como eu dei o exemplo do corpo. No corpo a gente consegue, né, usar ferramentas, elementos para alcançar o conhecimento dos órgãos. Sabe o que está dentro da gente, mas a gente precisa abrir esse corpo. E em relação a esse todo, a gente empreende então nessa busca espiritual, vamos colocar assim. Mas o que ele vai colocar aqui, né, alguns elementos que tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás, né, que é o quê? Esse todo, o universo é uma manifestação desse todo. Então, a manifestação não é o todo em si, embora o todo esteja presente, mas não é.
Então o que ele vem falando na página 38? Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama o todo. Ou seja, na sua essência o todo é incognoscível, mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. Então, não é possível para nós compreender o que seja esse todo. A gente pode até sentir o que a gente acha que faz parte desse, que é esse todo, né? Ou uma parte desse todo. Mas a linguagem ela sempre vai nos trair, né? Porque justamente nós estamos engendrados desse universo que é uma projeção do próprio todo, ou seja, não é ele, entre aspas. Então, qualquer definição que a gente tente expor, ela vai estar aquém daquilo que vai ser concebido como sendo, entre aspas, o todo, né? Porque até mesmo a questão do ser, ela vai estar engendrada dentro de uma percepção nossa. Então, se é uma percepção nossa, como dizer que é verdadeira? Então, são sempre é um processo muito mais de manter-se. Parece uma coisa que é mais uma coisa na qual você define e tem que destruir a própria definição em seguida, né? Então é um processo que você diz que é, mas em seguida você diz que não é, né? Justamente porque se é definido, não é mais. E aqui nesse ponto, então, ele segue desenvolvendo, né, o que seja essa ideia de todo e tudo, e conclui, né, que o todo é infinito, absoluto, eterno e imutável. Tudo está no todo porque não existe coisa que esteja fora dele, porém o fato de estar no todo, né, como eu já coloquei antes, não significa que, então, seja o todo. E ele vem dizendo ainda que, embora os materialistas tentem definir o todo como matéria, né, ou energia, pois o todo é vida e mente, também não o é, né, porque isso então limitaria a própria conceitualização, né? Então isso tem a ver com aquilo que eu falei lá. Além do fato de quando a gente define as coisas sob essa perspectiva materialista, também dá uma impressão de que falar em energia ou matéria, né, com M maiúsculo, dá a impressão de que esse todo não seria algo que tivesse uma consciência, né? Que não fosse algo pensante, vamos colocar assim. E aí, por essa questão da correspondência, a gente também sempre entra nesse ponto, né, de que se nós seres humanos somos uma parte desse todo, né, e a gente consegue reproduzir em uma escala microscópica, infinitesimal, talvez o que seja esse todo, ou seja, porque a gente possui uma mente, a gente cria e etc. Então, e nós temos inteligência, né, nós somos seres pensantes, então há de se supor que esse todo também tenha isso em escalas, né, impossíveis de serem imaginadas por nós. Ou não. Né? Porque no final das contas é isso. Nenhuma especulação é capaz de se aproximar ou de compreender, né, o que seja esse todo. Né? Porque a nossa mente é limitada. E aí ele fala assim na página 40. A mente vivente, muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente, são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Ou seja, né, aquilo que nós temos em uma escala infinitesimal nem chega perto, embora seja correspondente em certo nível, àquilo que é essas características, né, vamos colocar assim, desse todo. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é infinitamente vivente. O iluminado chama espírito. Então a gente se utiliza desses termos e da racionalização na tentativa de tentar exprimir esse sentimento, né, essa ideia que a gente tem de que existe algo superior a nós. Mas o que é esse algo? Aí volta aquela reflexão lá anterior, né, do corpo, né?
A gente pode considerar, né, através de sentimentos, através de sensações, através de sabe-se lá o que exista algo superior a todos nós. Mas a nossa capacidade limitada não permite que a gente alcance essa compreensão de forma absoluta, né? Chegamos então ao capítulo 5, o universo mental. O universo é mental, ele está dentro da mente do todo. Na página 41 ele fala: o todo é espírito. Mas que é espírito? Esta pergunta não pode ser respondida, porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinita mente vivente. Esta palavra significa a essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente tais como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito é superior ao nosso entendimento, e só empregamos este termo para podermos falar do todo. No juízo dos pensadores e inteligentes, estamos justificados falando do espírito como infinitamente vivente, e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Então, isso tem a ver com isso que eu falei anteriormente, né, de que a expressão, né, racional, ela é incapaz de compreender ou definir o que quer que seja isso. Embora haja sempre essa sensação de que existe essa coisa. E aí a explicação acaba sendo por eliminação. Então, como que a gente vai tentando se aproximar do entendimento, mesmo sabendo que é uma tentativa frustrada, né? Porque nunca vai alcançar esse entendimento, ao menos não enquanto seres humanos, né? Porque não cabe a nós esse tipo de entendimento. Mas nessa intenção, nessa busca, né, a gente vai fazendo por eliminação. Então o que a gente vai produzindo dessa forma, né? Meios argumentativos, mentais e etc. Então, alguns perguntam, né? Segundo os autores aqui, o todo é o universo? O todo não pode ser o universo porque o universo muda e o todo não muda. O todo então criou o universo de si mesmo? Também não. Por quê? Criar de si mesmo no sentido de que ele desprendeu uma parte de si mesmo, né? Não poderia ser, porque o todo não pode perder nenhuma partícula de si mesmo. Ele não pode ser diminuído de sua substância. E aí tem ainda aqueles que dizem, né, que eu sou Deus. Isso ocorre graças a uma confusão semântica, pois não se pode confundir o todo com tudo. O fato do todo estar em tudo não significa que tudo seja o todo. E aqui então mais uma vez ele vai traçar o paralelo entre o homem e o todo. E através da observação do homem tentar entender parte do que seja esse todo, né? O conceito do todo, ou aquilo que o todo não é. Então, como que o homem cria? E a gente parte sempre desse princípio, de que o todo é aquele que cria, que o universo partiu de uma criação do todo. Então, o homem cria a partir, né, de elementos externos, por exemplo, para construir coisas, etc. Ele se utiliza de elementos externos, ou ainda desprendendo uma parte de si mesmo, como é o caso, por exemplo, da reprodução biológica, né? Você tem o homem e a mulher desprendendo ali suas partes para que gere uma criança. Mas então isso poderia ser considerado então semelhante ao processo do todo? Então o homem seria igual ao todo? Não, justamente por causa disso, porque o todo ele não desprende nada de si e ele não precisa de elementos externos, porque o todo é o todo. Então qual elemento o homem possui que dá um indicativo que se corresponde ao processo de criação praticado pelo todo? É a criação mental. Então, a partir da mente, o homem cria sem a necessidade de desprendimento de substância de si, nem de elementos externos. E assim, o seu espírito ele penetra a criação das coisas. Sendo assim, o homem, então, cria tal como o todo, porém numa escala infinitesimal. Então,
A gente entende que, pelo homem não ser o todo, ele possui um elemento que é semelhante ao do todo, que é o processo da criação mental, porém o homem ainda possui elementos que não são iguais aos do todo, como por exemplo, quando o homem desprende partes de si para criar, e isso torna o homem diferente do todo, embora ele possua, né, o elemento mental que é correspondente àquele que o todo pratica. Ele fala assim na página 44. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por eões de tempo, e contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. Então tudo parte a partir da mente infinita do todo. E aí ele segue falando sobre a questão do gênero, né? Que Deus, aí comparando essa palavra, né, ao conceito do todo, né, considerar que Deus seja homem ou mulher, ou macho e fêmea, seja uma tolice, um desvio da interpretação real, do conceito real sobre o todo. Visto que o gênero, ele pertence à criação. O todo, por não ser o universo, ele não pode ser enquadrado como estando sujeito a essas leis que nós apresentamos anteriormente. Então, no sentido do gênero, por exemplo, o todo não é homem ou mulher, né? O todo não é macho nem fêmea. O todo é simplesmente o todo. Ele não está enquadrado nesse tipo de divisão. Porém, ao se manifestar, em sua manifestação dentro desse universo, ele pode assumir então esse tipo de característica. Então, por isso que vai ser dito que, independentemente da esfera espiritual ao qual se esteja, mesmo as esferas mais elevadas, elas possuem gênero. Os seres que lá estão, eles possuem gênero também. Eles são divididos também dessa forma, entre masculinos e femininos. Mas lembrando que a gente não tem que confundir masculino e feminino com pênis ou vagina, né? com genital, porque esferas outras possuem outras formas de manifestar o gênero. E ele conclui esse capítulo então falando que o nosso planeta não é mais especial do que nenhum outro, e que nessa manifestação desse universo existem milhões, talvez bilhões de planetas, né? E que também possuem diversos seres, talvez superiores ou inferiores ao nosso grau de evolução, mas que todos estão aí, né, nesse universo inteiro, vivendo suas próprias vidas e seus próprios processos, né, de evolução e tudo mais. E, enfim, que a morte é uma mentira, mas que chegará o dia em que tudo isso será recolhido. Então, se a gente for imaginar lá aquela coisa do sonho, né, que tudo isso aqui é um sonho do todo, pode ser que um dia o todo desperte, entre aspas, né? Então é como a gente acordar, né? Quando a gente acorda de um sonho, epa, e aí o sonho acaba. Chegamos então ao capítulo 6, o paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável, e deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. Então aqui ele vem tratando sobre a questão do paradoxo divino, que embora o universo não seja real, ele é real. Ele não é real para o todo, mas ele é real para nós. E enquanto realidade para nós, a gente precisa se utilizar dessa realidade para evoluirmos. Então, vê-se aí um pressuposto de que nós estamos numa escala
inferior, né, sob alguma perspectiva, e que, portanto, existe um meio de ascender espiritualmente. E nessa busca nós precisamos tratar as leis do universo como reais, para que, em a gente se harmonizando com elas, neutralizando aquilo que pode nos afetar negativamente, ascendermos espiritualmente. Isso porque nós não somos o todo. Então, o todo é o que não é. Mas nós somos seres que pertencemos a toda essa criação, a essa manifestação. E ele conclui esse capítulo falando sobre que o estudo da espiritualidade, ele não está ou não deveria estar em oposição ao estudo científico, ou seja, da materialidade. Porque se você levar em consideração que a matéria é uma criação do todo, logo, as leis da matéria, elas também fazem parte de toda essa manifestação. Então, entender as leis pertinentes a cada um dos planos de manifestação é um processo de entendimento que vai aproximando o indivíduo na sua escalada espiritual de desenvolvimento. Então, se a gente concebe que o todo está em tudo, quanto mais a gente amplia a nossa percepção sobre a pluralidade do todo, né? A presença do todo em tudo, ou seja, a presença do todo na materialidade e nas suas leis, a presença do todo na espiritualidade nas suas leis, a gente se aproxima de uma, ao menos acho que a gente pode dizer, harmonização com essa essência. Então, aqueles que se opõem ao estudo científico, né, da materialidade, ou vice-versa, né, aqueles que degladiam esses dois segmentos, né, de uma certa maneira a gente pode concluir que estão se afastando dessa harmonização com essa essência. Porque cada segmento tem as suas leis, tem as suas regras, embora essas regras aqui, né, essas leis, sejam universais, né, as 7 leis herméticas são ditas e vistas como universais para todos os planos, né, mas os planos têm suas particularidades, né? A matéria é mais densa do que o espírito, logo ela tem suas particularidades. Então ela deve ser respeitada nisso, porque também faz parte da criação do todo. Chegamos ao capítulo 8, o todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Então, o todo está em tudo, tudo está no todo, mas tudo não é o todo, né? Então, vamos pensar bem essa frase. O todo está em tudo, tudo está no todo, mas tudo não é o todo, né? Então, se a gente for pensar em termos racionais, por que tudo não é o todo? Porque o todo é aquilo que está além. Então, ele se contém, porém o todo está além de tudo. O todo é superior a tudo. Então ele vem dando exemplo aqui dos artistas, né? Que, por exemplo, Romeu, de Shakespeare. O Romeu, ele existe em Shakespeare, né? Porque ele é fruto da sua criação mental, enquanto um personagem, né? Shakespeare está em Romeu porque, né, ele criou o Romeu, porém Shakespeare é superior à própria criação, ele é superior ao próprio Romeu, que é um personagem. Então Shakespeare nesse comparativo, seria o todo. E o Romeu, uma parte desse universo de Shakespeare, né, da criação de Shakespeare. E aí ele vem dando como exemplo comparativo isso, né, dizendo o quão ridículo é algumas pessoas se dizerem Deus. E aí Deus se referindo então, comparando ao todo, né? Como se Deus fosse o todo. E aí eles pedem para que a pessoa imagine, né? Imagina, por exemplo, Romeu gritando, eu sou Shakespeare. Seria uma cena ridícula, né? Porque todo mundo acharia graça disso. Ora, a criação não é o criador, não há lógica nisso. Então é o mesmo princípio. E aí ele vem então, esse capítulo levantando a questão, né? Então, aí a gente fez o comparativo com o artista. Então a gente poderia supor que o todo criou o universo para se divertir? Porque ele estava se sentindo só?
por algum outro motivo, né, comparável a sentimentos humanos? Claro que não. Por quê? O todo não é engendrado dentro desses conceitos, né, as quais nós estamos engendrados. Por exemplo, se sentir só é o oposto de se sentir acompanhado, que faz parte do quê? Do processo da lei do ritmo. Então um dia você está bem, outro dia você está mal. Né? Um dia você está acompanhado, outro dia você está só. Então o todo não está subordinado a isso. Logo, ele não tem esse tipo de sentimento. Isso é uma coisa que nós temos. Então nenhum desses motivos serve para definir as razões pela qual o universo foi criado. E eles concluem então que os lábios de Hermes estão selados para essa pergunta. Chegamos ao capítulo 8, os planos de correspondência. O que está em cima é como o que está abaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E aí ele vem trazendo aquela divisão clássica, né, que a gente tem no ocultismo, no esoterismo, que é de 3 planos. Então nós temos o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Então o plano físico, né, esse plano aqui da materialidade e tudo. O plano mental é aquele relacionado ao astral, né? O plano astral, e o plano espiritual, o plano superior. E aí ele chama de grande plano cada um, porque ele vai então, a partir dessa divisão, traçar uma divisão sétupla, né? Então esses 3 se desdobram em 7. E isso também a gente já falou aqui no outro vídeo do plano astral, então não vou me estender aqui, mas isso é uma coisa relativamente comum, um conceito relativamente comum dentro do ocultismo e do esoterismo. Bom, em todos os capítulos seguintes eu vou pular então, porque eles tratam basicamente sobre o que a gente já falou, que é o 9º capítulo sobre a vibração, né, sobre todos esses elementos das leis, né, mas ele vem desenvolvendo um pouco mais a vibração, a polaridade, o ritmo, a causalidade, o gênero mental, que é onde ele fala sobre o desenvolvimento da psicologia, né, e o que a psicologia vem falando sobre essas dualidades, né, mentais e tudo mais. E vai destacar também aqui na questão da causalidade, quando ele vai falar sobre livre-arbítrio ou determinismo, né? E aí eles esclarecem que ambas os pensamentos estão corretos. Tanto existe a escolha do indivíduo sobre determinados aspectos, mas também existe certo determinismo na vida. Então isso não é tão difícil da gente entender. Por exemplo, existe aquilo que é intrínseco, né? Por exemplo, a cor da sua pele é intrínseco à sua genética, à sua história ali enquanto ter nascido dentro daquele contexto, etc. E uma série de outras coisas que não são escolhas nossas. Então existe um certo determinismo, né? Vamos colocar assim, a nível ilustrativo, né, que eu estou colocando aqui. Mas existe também o nosso livre-arbítrio para decidir as coisas outras que estão para além dessas coisas às quais nós nascemos e tudo mais. Então eles concebem que é uma espécie de 50-50, mas mesmo isso está errado, porque no final o que a gente pode elocubrar sobre todas essas coisas, né? Visto que a real essência de tudo, né, está na compreensão do todo, então é algo que está além da nossa própria compreensão. E no 15º capítulo, que ele chama de axiomas herméticos, a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é, como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Então aqui ele vem trazendo uma série de axiomas e vai dando algumas explicações sobre: para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Então, coisas do tipo, se você está vibrando em negatividade, foque a sua mente naquilo que é positivo. Então, são mecanismos, mais ou menos essas pessoas modernamente desenvolveram, não, com todas essas teorias aí do segredo e etc., esses livros que saíram mais voltados para o público da autoajuda, né? Mas que ainda assim bebem de fontes como essa aqui. A gente não pode negar, né? Então, esse capítulo destina basicamente a isso, né? Se destina a dar esses aconselhamentos sobre como
agir em relação a essas leis que podem influenciar, às vezes negativamente, a nossa vida. Então chegamos à conclusão. Esse livro é sem dúvidas obrigatório, né? Na biblioteca, na leitura de qualquer um. Quem não tem está perdendo uma oportunidade de uma leitura inegavelmente interessante, como eu disse lá no começo, embasa muito daquilo que a gente prega e acredita e pratica enquanto ocultistas, enquanto esoteristas, etc. Especialmente nessa parte da correspondência, né, que é uma das coisas mais, acho que uma das leis mais utilizadas dentro da magia, da alquimia e da astrologia. E então é um livro que dá uma outra visão sobre a própria questão da criação do universo, de que forma a gente lida com esse conceito anterior, vamos botar assim, à própria criação. Então toda essa coisa de como a gente trata a criação a partir do ponto em que a gente pode conceber, né? Bom, entre aspas. Então, por exemplo, você vai ver na Cabala, né, o diagrama da árvore da vida. Então tá lá no topo você tem Keter, né, que é a coroa, mas antes, né, você tem a In, a Ensof e a Ensof Ur. Então é aquilo que a gente não sabe, não se tem conhecimento nenhum, embora se saiba que tem algo ali, né, entre aspas. Então a gente especula a partir do ponto máximo que a gente acha que pode alcançar, mas a gente sabe que aquele ponto máximo é um pontinho de algo muito superior à nossa mentalidade, à nossa própria compreensão ou capacidade. Então é como aquela coisa, né? A gente mira até onde a nossa visão pode alcançar, né? E aí a gente vai seguindo. E aí, se no decorrer desse caminho a gente percebe que a nossa visão está se ampliando para novos horizontes, então a gente vai seguindo e ampliando para novos horizontes. E dessa forma é o que nos ensinam os mestres esotéricos, ocultistas, etc. Não parar no meio do caminho, seguir em linha reta pelo caminho do meio e seguir. Então é isso. Sempre em busca dessa questão da evolução espiritual, né, do desenvolvimento do seu conhecimento e tudo mais. Então é um livro sem dúvidas recomendado, a meu ver obrigatório na biblioteca de cada um, ou ao menos a sua leitura é obrigatória, não uma vez, mas acho que umas 2 ou 3 vezes. Em outro momento eu vou trazer então essa outra edição aqui, conforme prometido, né, e que a gente vai explorar então as partes bônus, né, que esse livro aqui traz. Então muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.